Esta cara aterrorizadora, esta expressão. Devem ter sido amarradas. Mantendo o seu poder e força. Trauma. Mostra-nos sem dúvida o poder do local e aquilo que pode fazer. Morreu de medo. Esta múmia transporta-nos para um mundo secreto que desconhecíamos completamente. Parece estar mesmo a gritar. Investigando múmias. O grito. Na escuridão da cave do Museu de Bolton, encontra-se um corpo que irá mudar a história e que se encontra preservado de forma espetacular há centenas de anos. A sua identidade é completamente desconhecida. A especialista em múmias, a doutora Joan Fletcher, foi convidada para investigar este caso excepcional. Isto não é normal, pois as múmias sul-americanas não têm este aspecto. Não me refiro apenas a esta posição extraordinária e à expressão facial, mas a esta película incrível. É algum agente conservante ou algum tratamento moderno de conservação? Devo dizer que é bastante provável que seja relativamente recente. Ou foi aplicada depois de ter sido desenterrado, ou talvez depois de ter dado entrada no museu. É muito espessa e brilhante, em certas zonas, como na sola dos pés, onde seria de esperar. Porque se estivesse úmido, quando estava enterrado, teria ficado contaminado com sujidade. E não ficou, por isso julgo que, em parte, deverá ser bastante recente. Conservadas artificialmente, as múmias peruanas são extremamente raras. Muitos especialistas nem sequer acreditam na sua existência. Se a estranha película avermelhada desta múmia que parece gritar fizer parte do processo de mumificação, será um facto de tremenda importância. A investigação baseia-se essencialmente na inspeção visual inicial. É a partir deste início simples que os pormenores vitais poderão surgir, revelando como esta pessoa viveu e morreu. No caso deste indivíduo, é como se ele próprio se tivesse colocado nesta posição fetal. Transmite realmente uma grande emoção. Leva-nos mesmo a sentir pena dele. Mais invulgar do que a postura da múmia são os ligamentos que a mantêm nesta posição. Os joelhos foram puxados para cima. As mãos estão amarradas para ficarem junto à cara. E, no entanto, isto é feito de um cordel de algum tipo de fibra. Mas nota-se claramente que em torno do pescoço está uma corda de couro. São tudo coisas que ainda temos de investigar. Vai ser um caso difícil para a equipa de investigação de múmias. Esta múmia é totalmente diferente de tudo o que já viram. Rompe com o paradigma das múmias sul-americanas. Existe um largo consenso de que as múmias peruanas são preservadas naturalmente, ao contrário dos antigos egípcios que mumificavam os seus mortos artificialmente, embalsamando-os com conservantes químicos e removendo grande parte dos seus órgãos internos. São normalmente encontradas em locais áridos, onde os baixos índices de umidade preservam e secam rapidamente o tecido mole que distingue uma múmia de um simples esqueleto. A equipa não pode assumir nada acerca do passado ou cultura da múmia, à medida que vão tentando descobrir quem foi esta pessoa e como morreu. O Dr. Stephen Buckley é um dos maiores químico-arqueólogos do mundo. Ele utiliza as mais avançadas técnicas para descobrir pistas escondidas no interior das múmias antigas. Não podemos descobrir nada olhando apenas. Claro, Temos de fazer ciência. Duncan Lees é um arqueólogo forense especializado em técnicas de análise por laser. A sua especialização neste campo torna-o bastante solicitado para investigar cenas de crime modernas em todo o mundo. começa-se sempre por uma medição básica e não podemos fazer nada enquanto não tivermos os dados desta medição. Jill Scott é uma egiptóloga e perita em preservação e conservação de múmias. As suas capacidades de investigação e os seus extraordinários conhecimentos arqueológicos tornam-na perfeita como investigadora de registros da equipa. O melhor que posso fazer é enquadrar esta pessoa em algum contexto. Joan começa por informar a equipa.
Esta é uma múmia peruana. Como se pode constatar imediatamente, o que mais nos chama a atenção é a expressão facial. Parece estar mesmo a gritar. Não é algo que parece ter sido colocado naquela posição. Transmite uma sensação de medo e de todo o tipo de coisas desagradáveis. Aquilo que me salta à vista é este tipo de gravata no pescoço e que eu acho bastante sinistro. Será que existe algo em torno da garganta que precisamos de investigar? A resina brilhante e avermelhada que cobre o corpo desperta de imediato a curiosidade de Stephen. Se não se trata de um verniz recente, terá uma enorme implicação para a investigação. Aquilo que eu posso fazer é analisar a película através de análises químicas, o que nos dirá se é antiga ou não. Esta múmia única coloca uma série de problemas à equipa, em particular devido ao seu local de origem. Estou um bocado preocupada, simplesmente porque o período de tempo desta cultura e que está aqui em questão é uma época anterior à literacia, ou seja, não existirão registros escritos, ao contrário dos antigos egípcios. A múmia foi descoberta no Vale de Rimac, na costa central do Peru. Este vale, outrora fértil, encontra-se atualmente ocupado pela moderna e agitada cidade de Lima e foi o local onde existiu uma série de culturas durante milhares de anos, antes de serem conquistadas pelo Império Inca. Mas independentemente da múmia ter 600 ou 6.000 anos, não é relevante em termos de documentação disponível. Não existem registros escritos de nenhuma cultura peruana ancestral que os historiadores possam decifrar. Um exame de raios-x ao corpo da múmia é o primeiro passo lógico na investigação. Poderá revelar informação valiosa sobre a identidade da múmia ou mesmo a sua causa de morte. O revestimento invulgar poderá esconder cortes ou cicatrizes de um observador menos experiente. Para que os exames possam revelar quaisquer resultados sobre a causa de morte, as imagens têm de ser examinadas por um perito. O paleopatologista Dan Brothwell conduziu investigações a mortes pouco comuns, ancestrais e modernas durante mais de 40 anos. Ao unir esforços com o Dr. Stephen Buckley para um exame físico mais aprofundado, poderá revelar pistas vitais sobre o óbito da múmia. O tamanho e forma dos ossos são um indicador-chave do sexo da múmia. O dedo grande do pé é bastante grande. Olhe para a segunda falange. Sim. Diria que esse é o nosso primeiro indicador masculino. A pelvis do homem tende a ser mais estreita do que a da mulher. A grande bacia tem um ângulo bastante fechado. É, na minha opinião, mais um indicador do sexo masculino. A exposição à hormona testosterona influencia a forma como os ossos se desenvolvem e pode levar a diferenças significativas entre os dois sexos. As provas ósseas. Trata-se de um homem? Sugeria mesmo que se trata de um jovem adulto. Possivelmente com 20, 30 anos, mais ou menos. Sim. Com essa idade. Os ossos fortes e largos da múmia não revelaram apenas o seu sexo. A ausência de desgaste em torno das articulações mostra que esta múmia terá sido um jovem adulto no auge da sua vida quando morreu. Não vejo cicatrizes nem lesões que possam ter sido infligidas na altura da morte. Mas precisamos de examiná-lo um pouco mais, talvez de forma mais minuciosa. O exame de raio-x confirmou que a múmia se trata de um jovem adulto, mas de forma frustrante não revelou nada sobre a causa da sua morte. Após uma análise cuidada, aumentam as suspeitas de Stephen de que a película se trata de uma mistura antiga de preservação. Mas as opiniões entre peritos dividem-se. Penso que não estamos de acordo sobre o revestimento que cobre o corpo, pois não? Isto é tão atípico. Seria uma tentativa bastante rudimentar de conservar o corpo no século XIX. Acha que poderá ser muito mais antigo? Penso que é possível. É um revestimento interessante. Não cobre todo o corpo e existem aqui algumas anomalias. Don, um dos mais conceituados paleopatologistas do mundo, acredita que a película é recente. Para refutar a sua opinião e a do museu, Stephen terá de conseguir algo extraordinário. É vital que a equipa descubra mais sobre ela. Um exame de 3 dimensões a laser pode revelar informação valiosa sobre a múmia enquanto ela estava viva. Estamos a obter informação básica através desta medição. Com este alto nível de detalhe, estamos a obter literalmente milhões de pontos altamente precisos de toda a superfície da múmia
chegando mesmo aos 20 microns, ou seja, 20 milhões de vezes inferiores a 1 metro. E quando processamos esta técnica, usando software avançado, obtemos uma representação bastante exata da estrutura. Uma múmia não é apenas uma curiosidade científica. São os restos mortais de um jovem adulto, de um ser humano. O modelo virtual dá a oportunidade à equipa de examiná-lo em detalhe, com o mínimo de invasão. Começa-se sempre por uma medição básica e não podemos fazer nada enquanto não tivermos os dados desta medição. A pesquisa histórica desenrola-se em estreita ligação com os aspectos físicos da investigação. A investigadora Jill Scott debruça-se sobre as origens da múmia. A múmia chegou ao museu em 1903, juntamente com outro material vindo do Peru, doado por um homem chamado William Smith. Aqui temos uma fotografia dele com a sua esposa e filhos. Cresceu no noroeste da Inglaterra e mudou-se para o Peru no final do século XIX para gerir uma fábrica de têxteis. Deve-se ter interessado pela cultura ancestral peruana e recolheu várias coleções de material que doou a museus do Noroeste, onde foi educado. Aqui vemos-o bastante orgulhoso da sua coleção. E esta é a que nós estamos a estudar. É este. É realmente fascinante. Mas aquilo que se nota mais naquela que estamos a observar, mesmo nesta fotografia, é o facto de refletir uma espécie de brilho e que também se vê aqui. Quer se venha a provar que o revestimento da múmia é antigo ou moderno, não há dúvida de que já existia há 100 anos, quando a fotografia foi tirada. Determinar a data correta da múmia é o próximo passo crucial na investigação. Se o químico Stephen Buckley conseguir estabelecer a época em que viveu, poderá colocar de lado a hipótese de doenças ou armas, que chegaram apenas com os invasores europeus. Amostras da pele e da película da múmia deverão fornecer uma data, através da análise de um isótopo radioativo, o carbono-14. É uma tarefa essencial, mas trata-se de um processo meticuloso. A múmia tem um valor inestimável e é muito delicada. Um movimento em falso poderia destruir a própria pista que procuram. A outra ferramenta-chave de Stephen é a identificação química. A partir de uma amostra minúscula da película do tamanho da cabeça de um alfinete, Stephen consegue identificar todos os constituintes da mistura, podendo revelar centenas de substâncias diferentes. Os ingredientes usados nesta película poderão revelar informação preciosa acerca das pessoas que a criaram e do mundo em que habitavam. Depois de processar os dados do exame laser, Duncan consulta o paleopatologista Don Brathwell para verificar se os dados podem fornecer informação acerca da múmia quando estava viva. O que nós fizemos foi pegar nos dados do exame, pegar em cada um dos componentes individuais da anatomia e juntá-los aqui em animação, de forma a podermos vê-lo de pé. Gosto realmente disso. Nas articulações, por exemplo, a do joelho com o fémur, teve em consideração a anatomia destas zonas. O exame de laser mediu com precisão cada parte da múmia que ainda resta. Mas durante a sua vida, essas partes estariam ligadas entre si por ligamentos, cartilagem e tecidos moles, dando-lhe mais altura. A menos que estes fatores sejam tomados em consideração, qualquer estimativa das dimensões da múmia estarão incorretas. Ao olhar para os dados, temos um indivíduo com um pouco mais de 1,40 m, talvez 1,42 m de altura. E penso que, ao olharmos para os dados que obtivemos, estamos confiantes que esse cálculo esteja correto. Pensamos que não é mais baixo do que isso, poderá ser ligeiramente mais alto. E esse é o tipo de informação sobre o qual preciso mais da sua ajuda. Há claramente uma redução de tamanho devido à desidratação do corpo. Mas não me parece que as populações sul-americanas sejam particularmente altas. Por isso, aceitaria este modelo talvez com um ligeiro aumento de tamanho. Certo, está bem. Com cerca de 1,42 m, bem abaixo dos 152 cm de altura, a múmia seria pequena aos olhos de hoje. Mas para um antigo sul-americano seria raro crescer mais alto que isso. O exame de laser poderia também validar uma teoria que Don tem vindo a considerar há já algum tempo. A outra coisa que me intriga bastante é o pé chato aqui. Há imenso tempo que suspeito que muitas destas múmias agachadas eram, na realidade, colocadas nas sepulturas numa espécie de posição sentada. Por isso, parece ser a posição ideal para este tipo de cerimónias. O que contrasta com a forma como o encontramos no museu.
O que eu posso fazer é movê-lo e depois olhar para esta orientação. Ou seja, por exemplo, assim temos um alinhamento, não é? Com os pés e as nádegas. Com os pés na posição correta, em relação à forma como foi colocado na sepultura. O exame de laser não revelou apenas a sua altura. Também veio apoiar a teoria de Dunn de que as múmias encolhidas como esta eram sepultadas originalmente na vertical. Podem ser pequenos detalhes, mas é a primeira fase para construir uma imagem de quem foi este homem e do mundo em que viveu. Stephen Buckley acredita que a película invulgar que reveste a múmia poderá ser uma pista importante para a sua identidade. E a sua datação precisa poderia ser essencial para resolver dois mistérios-chave. A datação através do carbono 14 permite-nos não só calcular a época em que a múmia viveu, como também poderá determinar se o seu extraordinário revestimento foi aplicado quando ela morreu ou por um curador dos tempos modernos. O carbono 14 é um isótopo radioativo que pode ser encontrado em qualquer ser vivo. Quando qualquer ser vivo morre, o carbono 14 decai a um ritmo constante, dando origem ao azoto 14. As proporções destas duas substâncias podem dar uma data para qualquer coisa que viveu nos últimos 50 mil anos. Os resultados do Laboratório de Datação por Carbono 14 de Oxford já chegaram. Temos as datas de Oxford do carbono 14 e é um 849 pp, mais ou menos 22. O que quer dizer que nos dá uma probabilidade de 95% de que o período se encontre entre 1157 e 1254 depois de Cristo, ou seja, por volta do ano 1200 da nossa era. Este valor atribui uma data à múmia e à película. É um pedaço de informação importantíssimo. É um grande passo em frente nesta investigação, porque isto não se trata de um derivado de um qualquer processo de conservação moderno. É um tremendo avanço. Tal como a múmia, a película parece ser antiga, tendo cerca de 800 anos. Independentemente do que os peritos do museu possam dizer, a ciência sugere que a múmia foi mumificada artificialmente num período tão remoto como o ano de 1200, o que vem contradizer o pensamento convencional. A data pode igualmente ajudar com o processo forense de eliminação. É anterior a qualquer contacto com europeus, por isso podemos eliminar todas as doenças do velho mundo como causa da morte. Isso é bastante importante. Bastante. É um grande passo em frente, mas ainda há muito trabalho a fazer para solucionar o caso. Joanne quer centrar-se na causa de morte da múmia e, uma vez que os raios-x revelaram à equipa pouco mais do que a sua idade e sexo, ela pede uma tomografia computurizada, TAC. Este sofisticado aparelho de imagiologia utiliza uma série de imagens de raios-x de todo o corpo para construir uma imagem em 3 dimensões do seu interior. A TAC é mais sofisticada do que um exame de raios-x e consegue detectar alterações mínimas nos tecidos moles da múmia que podem ser cruciais para determinar o motivo da sua morte. Existem vários fatores. Talvez existam indícios de trauma. E para isso teremos de examinar todo o esqueleto e o corpo para ver se descortinamos algum vestígio de violência sobre a pessoa. Outra coisa que me chamou a atenção nos raios-x é que dá a entender que existe uma espécie de infecção no scalp. Mas precisamos de investigar mais atentamente e depois desta tomografia inicial. Isso é interessante porque no Peru eu já encontrei infecções no scalp em que eles parecem ter sofrido uma infecção parasítica do scalp. Uma coisa mesmo feia de se ver. Numa época anterior aos antibióticos, até mesmo as mais pequenas doenças podiam ser mortíferas. O crânio parece vazio, como se não tivesse cérebro. Precisamos de estudar cuidadosamente cada imagem que é mostrada pelo scanner. É um pequeno começo, mas a equipa tem finalmente algo a partir do qual pode prosseguir. A descoberta de uma possível infecção do scalp significa que o crânio poderá ser uma zona-chave para a obtenção de dados sobre a saúde da múmia. A tomografia computurizada produziu um total de 796 imagens do corpo da múmia. Cada uma terá de ser examinada em detalhe antes de se poderem tirar conclusões definitivas. A equipa sabe que esta múmia, com um semblante aterrorizador, é na verdade o corpo de um jovem adulto da zona costeira do Peru. Viveu por volta do ano 1200 e parece ter sofrido uma infecção do couro cabeludo. O seu revestimento vermelho revela ter a mesma idade que a própria múmia.
Se conseguirem mostrar que faz parte do processo de mumificação, a equipa terá feito uma importante descoberta. O foco da investigação passa agora para outro campo. A equipa precisa de compreender a mentalidade e a cultura do povo que criou esta múmia excepcional, de forma a solucionar este caso misterioso. Joanne consulta um especialista em cultura ancestral peruana, o antropólogo Dr. Nick Saunders, para aprender mais sobre as múmias peruanas. Elas desempenham um papel essencial porque as múmias são basicamente antepassados. E são os antepassados aqueles que já morreram, mas que são venerados e enterrados, que falam com o mundo dos espíritos. São os que garantem a fertilidade das mulheres, dos campos, dos lamas, do milho, do algodão. Todas estas coisas contam com o apoio do mundo dos espíritos para com o mundo físico. Falam para eles, limpam-nos, alimentam-nos. Tudo isso com o intuito de lhes agradar, para que as múmias pudessem comunicar com o mundo dos espíritos, para que chovesse, mas que o mar não trouxesse consigo o El Niño e todo esse tipo de coisas. A múmia não é apenas um corpo bem preservado. É uma forma de comunicar com e mesmo controlar o mundo dos espíritos que os antigos peruanos julgavam ser vital para a sua sobrevivência. É uma visão fascinante de um mundo já desaparecido, mas para além da sua importância sobrenatural, esta múmia já foi outrora uma pessoa com vida e a equipa ainda está longe de descobrir a causa da sua morte. Penso que em relação a muitos aspectos existe um leque de possibilidades. Uma delas é ele ter sido sacrificado. Outra poderá ser ele ter sido magoado e morrido como consequência de uma luta. Mas outra possibilidade igualmente interessante é ele poder ter morrido através de feitiçaria. No que diz respeito às crenças espirituais destas pessoas, se acreditasse implicitamente em ideias de xamanismo e feitiçaria, é bem possível que pudesse morrer literalmente assustado. Ou seja, morrer de medo. Sim, absolutamente. A morte por magia negra às mãos de um xamã é um conceito estranho para a ciência forense atual. Mas para os antigos peruanos teria sido uma possibilidade assustadoramente real. A expressão estampada na cara da múmia sugere terror. Mas será que esta ideia resistirá à análise dos peritos? Joanne não partilha dessa ideia. Ela pede a Don para rever os dados até aqui obtidos durante a investigação para ver se consegue encontrar uma causa credível para a sua morte. É claro que o aspecto mais conhecido acerca destes indivíduos é a expressão facial. Que informação se pode daí obter? Sim, estou certo que foi apenas o maxilar que caiu. Sim, devido à gravidade. Sim, penso que sim. Vemos isto inúmeras vezes, mesmo em esqueletos. Em muitos cemitérios onde os corpos não têm qualquer tecido mole, vêem-se maxilares assim. É algo de natural. É uma ideia interessante, mas não deixa de ser uma expressão poderosa, não é? Sim, parece que está a gritar, mas penso que a queda do maxilar é muito natural. A expressão aterrorizadora da cara da múmia é um beco sem saída forense. Não existem provas que apoiem a ideia de ter sido assustado até à morte. Devo dizer que estou bastante curiosa acerca deste cordão em torno do pescoço, porque sabemos que eles os usavam para manter as mãos junto à cara e criar esta forma. Mas parece-me ser uma espécie de cabedal com espessura tripla, como que uma ligadura. Gostava de saber a sua opinião acerca disso. Uma vez que vai do pescoço e apanha as mãos, parece-me óbvio que eles não o quiseram estrangular, pois não? Com isto, não. Eles quiseram claramente manter as mãos junto à cabeça. Parece ser apenas isso. Mas tem razão. Existe uma grande diferença entre este mais simples e este de aspecto mais elaborado, enrolado em volta do pescoço e das mãos. Sim, mas não me recordo de ver sinais de lesões no pescoço nos raios-x. Por isso, julgo que podemos pôr de parte essa hipótese. A coluna parece estar bem no raio-x. Por muito sinistras que as ligaduras de couro da múmia possam parecer, dá a impressão que também não foram utilizadas com a intenção de matar. A causa de morte da múmia continua por descobrir. A equipa não tem muitos factos concretos. Sabem que a invulgar película da múmia foi aplicada há cerca de 800 anos, mas desconhecem a sua composição ou o efeito que teve sobre o corpo.
A identificação dos ingredientes é crucial. Durante as análises do espectrómetro de massa gasocromatográfico, GCMS, são aquecidas pequenas amostras até se transformarem em gás. A temperatura à qual as substâncias contidas nas amostras se evaporam indica a sua identidade. A partir dos primeiros resultados das análises químicas, Stephen Buckley pode começar a responder a estas questões cruciais. O que temos aqui é carvacrol. Encontramos-lo nos orégãos, mas provém de várias plantas. E também temos aqui seiva, que é produzida por várias plantas, tem propriedades antibacterianas e é utilizada por muitas culturas em todo o mundo. E parece que também se encontra aqui, mas num contexto peruano. A descoberta de uma combinação de antibióticos naturais poderosos vem suportar a ideia de Stephen de que esta mistura é um conservante, mas também identificou uma anomalia. O que não deixa de ser espantoso é a existência de uma resina de conífera tropical. E contudo a múmia não provém de uma região tropical, mas sim de um vale costeiro. Por que razão existe uma resina de conífera tropical utilizada na mumificação de alguém que vivia na costa e nos vales adjacentes? É essa a minha questão. Para localizar a árvore de origem, Stephen tem de colocar de lado milhares de outras espécies. É um trabalho vital, mas a resina de conífera constitui apenas 12% da película. Stephen já identificou uma fonte para a maior parte da mistura. Temos também um óleo marinho. Ah, sim? Isso é bastante inesperado. Os ácidos gordos que aqui surgem apontam para um crustáceo, o que é bastante interessante para mim, porque não seria o mais óbvio de se usar, caso a conservação fosse o único objetivo. Para além de ser extremamente difícil de obter, o óleo marinho teria um odor altamente desagradável. A razão mais plausível seria o seu valor altamente simbólico. Porque se estivessem à procura de um componente para misturar com estes antibióticos, então o óleo de uma planta seria uma escolha muito mais apropriada. Untar a múmia com óleos provenientes do mar teria sido feito com um propósito bem definido. Uma vez que as múmias eram utilizadas como intermediárias para controlar a força dos elementos, ao ligá-las ao mar, elas tornavam-se mais úteis e eficientes. A equipa fez progressos significativos para identificar as origens do revestimento invulgar da múmia, mas ainda lhes falta provar o seu propósito. A múmia terá sobrevivido intacta durante os últimos 800 anos devido às condições secas em que foi mantida, mas Stephen pensa que a película foi crucial para a sua preservação. Os compostos químicos contidos no revestimento são antibacterianos e conservantes, que, no seu entender, protelaram o processo de decomposição. Para provar que esta composição teria funcionado como um conservante eficaz em carne verdadeira, ele está a recriar a mistura e a testá-la em 2 pés de porco. Está confiante de que isto vai funcionar? Estou convencido que isto é uma réplica fiel. Um bom substituto da substância que encontramos na múmia. Portanto, estou certo disso. A questão reside na sua eficácia. Os ingredientes da mistura podem não ter a mesma origem obscura dos que se encontram na película da múmia, mas Stephen garante que têm uma química suficientemente parecida para desempenhar a mesma função. Os 3 principais componentes nesta mistura são o carvacrol, que é um poderoso agente antibacteriano. Temos o óleo marinho, que substituímos por óleo de fígado de bacalhau, mas tem uma química semelhante em termos de insaturação. De um ponto de vista químico e de conservação, se quisermos, é um agente muito útil. E depois temos a resina de conífera, que também tem propriedades antibacterianas. Irão atuar eficazmente como impermeabilizante. Como se fosse uma pele, uma superfície plástica, um impermeabilizante. Sim, isso mesmo. Como um verniz, diria eu. Exatamente, um verniz. É uma boa comparação, sim. O desafio que Stephen enfrenta não é apenas de combinar os ingredientes. Para que os químicos se unam sem perder as suas propriedades de preservação, devem ser adicionados em proporções exatas. O processo de aquecimento deve ser igualmente controlado com cautela. Calor a mais e a mistura ficará cozinhada, tornando-se inerte. Calor a menos e o composto não surtirá efeito. Agora que a mistura foi aplicada em carne real, em pés de porco, eles terão de esperar. Só saberão se a experiência foi bem sucedida depois de passado o tempo suficiente para que o processo de decomposição se inicie.
Enquanto os cientistas aguardam pelos seus resultados, a investigadora Jill Scott tem vindo a descobrir mais sobre a forma como a múmia chegou à Grã-Bretanha para ver se consegue encontrar pormenores que possam ajudar a investigação. William Smiths cresceu no noroeste da Inglaterra e doou muitos dos seus tesouros a museus locais. Supõe-se que a sua maior doação terá sido 4 múmias oferecidas ao Museu de Bolton, mas os registros do museu parecem indicar que existia pelo menos mais uma que não se vê na fotografia. Jill descobriu a partir dos registros que a primeira doação de Smiths, que incluía 2 múmias, foi destruída pelos bombardeamentos da Segunda Guerra Mundial. Mas, perdido na sua arrecadação, o Museu de Bolton descobriu um sobrevivente, uma outra múmia, encontrada no mesmo local da nossa. Isto é incrível! Olhem só para o material de conservação. Ele ou ela deve estar extremamente encolhido ali dentro, porque isto é obviamente uma cabeça falsa. Tem uns maravilhosos olhos e dentes prateados. Mas a pessoa que se encontra no interior está realmente encolhida. E o facto de ter sido envolvida com camadas e camadas destes tecidos de cores admiráveis significa que devem pertencer a alguém de estatuto bastante elevado. Será que podemos presumir que a múmia que estamos a estudar neste momento teria sido embrulhada de forma semelhante a esta? É possível. Tem claramente o tamanho ideal para ser embrulhada como esta. Sabem dos tecidos que envolviam a múmia que se encontra lá em cima? Não, ela chegou até nós, como viu na fotografia, descoberta para que pudessem... Talvez não valesse a pena mantê-los embrulhados nela e devem ter sido retirados e vendidos à parte. Então quer dizer que os tecidos que envolviam a múmia que está lá em cima talvez ainda existam. Seria muito bom se descobríssemos o seu paradeiro. No mundo sem escrita, os têxteis eram uma forma de linguagem visual do antigo Peru. Caso se venham a encontrar, os tecidos poderão fornecer informação valiosa acerca da sociedade que os criou e à múmia. A experiência para provar que a combinação de químicos presente no revestimento da múmia pode preservar a carne ainda leva algumas semanas até ficar concluída. Até que a decomposição tenha tempo para se fazer notar, não há forma de saber se o composto é eficaz. Se a mistura falhar, os pés embalsamados irão apodrecer tão rapidamente como os que não foram tratados, que servem de controle para a experiência. No Museu de Warrington, o antropólogo Nick Saunders localizou uma coleção de tecidos também descoberta por William Smiths, no Vale de Rimac, o local de origem da múmia. A cultura Rimac, que a criou, desconhecia a escrita para registrar a sua história, mas os desenhos dos tecidos podem dizer-nos algo sobre a sociedade a que a múmia pertencia. Podemos realmente embarcar numa viagem de descoberta porque nestes têxteis existe uma espécie de código secreto do mundo do Peru pré-colombiano. Não nos podemos esquecer que eles já faziam têxteis milhares de anos antes de aprenderem as técnicas de cerâmica. É a mais antiga linha contínua de produção têxtil do mundo com 10 mil anos de idade. Estes têxteis em particular serviam para quê? Qual era o seu propósito? Este aqui, ou estas peças aqui, terão sido usadas em volta da cabeça, amarradas à cabeça durante a vida e em torno da múmia, depois da morte. Para indivíduos importantes, os têxteis de valor podiam ser trazidos de templos para serem embrulhados em volta dos seus corpos. Os desenhos nos tecidos teriam um significado espiritual. Então pode ver, Joe, existe aqui uma bela seleção de peixes. De facto é um pouco antropomórfico, mas são basicamente linhas e linhas de peixe dispostas de forma esplêndida. Estes têxteis mostram claramente que o peixe e o mar eram importantes para a vida das pessoas que criaram a múmia. Pessoas conscientes do mundo natural e que respeitavam o seu poder. Começa a surgir uma imagem do mundo em que a múmia habitou, mas a equipa não está mais perto de saber como morreu. Durante a tomografia axial, o paleopatologista Dan Brothwell identificou uma possível infecção grave do couro cabeludo. Sem recurso à medicina moderna, será que este fator foi preponderante na morte da múmia? Depois de horas de intensa análise dos exames, ele chegou a uma conclusão. Existem algumas questões interessantes em relação a estas secções, as secções de ataque. Por exemplo, aqui nesta secção, que é referente ao crânio, logo acima dos olhos, e não sei se consegue vê-la, Duncan, mas na superfície exterior dos ossos do crânio, ali sobre os olhos, existe uma zona irregular.
Posso ampliá-la? Ah, sim. Podem ver-se as irregularidades ainda melhor ali. Sim, existem duas áreas onde parece existir uma deformação. E julgo que isso é indicador de uma possível infecção, que sabemos terem ocorrido em várias populações indígenas americanas. E é uma doença relacionada com a sífilis venérea, que sabemos ter existido entre as primeiras populações ameríndias pré-históricas. E penso que isto é prova disso mesmo. A treponematose, uma parente da sífilis, que é provavelmente a responsável pelos danos no crânio da múmia, é causada por bactérias minúsculas em forma de espiral que se reproduzem rapidamente no sistema linfático após uma infecção. As bactérias chegam mesmo a afetar o coração, o cérebro, os olhos e os ossos. No caso da múmia, foi o seu crânio que sofreu os maiores danos. A treponematose pode matar, mas os sintomas da múmia não são suficientemente graves para sugerir que tenha morrido desta infecção. Deve, por isso, ser excluída da investigação. Durante 30 dias, as 2 caixas com pés de porco, 2 embalsamados e outros 2 sem tratamento, foram deixadas ao ar livre para se decomporem. Agora, ao abrirem-nas, Stephen e Duncan estão finalmente em condições de provar se a película brilhante e avermelhada que reveste o corpo da múmia é um conservante eficaz. Se Stephen estiver correto, os pés de porco protegidos pela mistura não devem ter sido afetados pela decomposição. Ora então, mesmo estando um pouco ansiosos, vamos ver o resultado? Sim. Está para que contei os pés embalsamados primeiro. Ponho este aqui de lado. Tirar com cuidado. Não liberta muito o odor, pois não? Não, não é muito mau. E tem uma cor bastante pálida. Sim. Um pouco pálida. Vamos comparar então com estes? Vou abrir assim. O cheiro é completamente diferente. Sim, sem dúvida. Sente-se um cheiro de imediato. O que aconteceu? As bactérias fizeram aquilo que melhor sabem fazer e decompuseram a carne, produzindo esta cor escura. E aqui, como se pode ver, a cor é bastante mais pálida, não muito diferente da cor original, mas é um pouco mais pálida. Mas está num estado bastante bom. As moscas já começaram a aparecer. Vamos deixá-los aos insetos. Sem a proteção da película, a carne escura e a putrefação atrai imediatamente as moscas que depositam os seus ovos e que, por sua vez, aceleram o processo de decomposição. Os pés embalsamados ficam praticamente incólumes. A carne dura e preservada não é nada atrativa para as moscas. É a prova das propriedades de conservação da mistura. Esta é uma descoberta extraordinária. Uma múmia sul-americana preservada artificialmente. Mas Stephen ainda quer localizar a origem da misteriosa resina de conífera tropical, vital para a sua preservação. Através de um processo de eliminação, ele alcança uma descoberta ainda mais surpreendente. O que podemos concluir a partir da química é que não se trata de uma daquelas espécies de araucária provenientes da América do Sul. As araucárias são coníferas enormes e antigas que já existiam há mais de 100 milhões de anos. As coníferas apropriadas mais próximas estariam apenas a algumas centenas de quilómetros do outro lado dos Andes. Mas não coincidem quimicamente. Não existe mais nenhuma fonte num raio de milhares de quilómetros. Esta revelação é tão extraordinária que se torna essencial que Stephen consiga descobrir a origem exata desta resina de conífera. Ele inicia um processo de eliminação que incluirá milhares de comparações químicas. O resto da equipa concentra-se na identidade da múmia. As cordas encontradas no seu corpo podem ter sido afastadas como a causa da morte. Mas será que poderão fornecer outra pista para a sua identidade? É estranho que este esqueleto não revele sinais de trauma. Não vemos nada em volta da garganta.
Então, pode ser que o pedaço de couro em torno do pescoço não tenha sido utilizado para o matar, mas que esteja presente a um nível simbiótico para identificar a pessoa como se fosse uma criminosa ou alguém que fez alguma coisa contra as leis morais da sociedade. Então, entre os antigos peruanos daquela zona costeira, ele teria ficado marcado permanentemente e para toda a eternidade, talvez como um ladrão, um adúltero ou um xamã que não fez os feitiços mais apropriados e causou a enfermidade ou doença de outra pessoa. A ideia de que a múmia foi vítima de magia negra, assustada até à morte, foi posta de lado. A sua expressão aterrorizadora é simplesmente o resultado de um desarranjo natural do corpo ao longo dos séculos. Não passa de especulação, mas a nossa múmia poderá ter sido alguém que quebrou a lei ou um tabu e que foi punido simbolicamente. Sim, penso que podemos estar a olhar para uma espécie de espírito perigoso que vive no interior de uma pessoa que transgrediu as regras da sociedade. Os feitiços e a magia faziam parte da vida diária dos nativos da América do Sul, uma tradição que ainda hoje se verifica. Com apenas pequenos fragmentos de provas para continuar, a investigação da sua identidade tem sido difícil, mas já forneceu alguns vislumbres incríveis sobre o mundo que criou a múmia. Um mundo em que as múmias eram usadas para controlar a força dos elementos da natureza e do mar. Experiências e análises químicas provaram, desafiando as teorias convencionais, que o corpo foi preservado artificialmente, embalsamado com uma resina de árvore proveniente de outro continente. Stephen tem analisado os milhares de folhas de dados e fez uma descoberta. Encontrou finalmente a localização misteriosa da resina de conífera tropical. E é extraordinária. A química coincide na perfeição com uma resina de araucária proveniente do sudoeste do Pacífico, usada no embalsamamento desta múmia peruana. E esta informação é obtida a partir da resina que nós datamos através do carbono. Sabemos que é antiga, não é? Sim, exatamente, do ano 1200. Então, este resultado é baseado numa amostra de resina com 800 anos do antigo Peru. Exato. É uma descoberta incrível, não é? As implicações são enormes. A ideia de que existia um contacto humano através do Pacífico vai contra o pensamento atual da botânica, da antropologia e da história. Segundo os registros históricos, Fernão de Magalhães foi o primeiro a atravessar o Pacífico em 1521, 300 anos depois desta múmia ter sido embalsamada com esta resina. A resina provém de uma araucária, e a análise de Stephen atribuiu à amostra uma espécie que se encontra apenas no lado oposto do maior oceano do mundo, o Pacífico, a mais de 11.200 quilómetros do Peru. É uma espécie muito rara, parente da bem conhecida árvore do Chile. Este achado é tão extraordinário que a equipa teve de refletir bem sobre como é que a resina poderá ter chegado ao Peru. Antes de começarem a reescrever os livros de história, eles têm de excluir a hipótese de poder ter chegado por acaso. Será que o tronco de uma araucária poderá ter flutuado através do oceano até ao Peru e aos embalsamadores da múmia? Stephen verifica essa possibilidade com o Centro Nacional de Oceanografia. Fala Stephen Buckley. Embora a principal corrente de sentido anti-horário pudesse ter ajudado a atravessar o Pacífico, é pouco provável que o tronco tivesse chegado à Terra. Nesse caso, a viagem teria durado mais de um ano, e por essa altura o tronco já se teria deteriorado de tal forma que não restaria qualquer seiva. Um tronco flutuante não é uma explicação plausível para a presença da resina no revestimento da múmia. Se as causas naturais não conseguem explicar a presença de resina de conífera na múmia, a outra possibilidade que resta é algo quase impensável para o mundo académico. Em 1947, Thor Heyerdahl conduziu uma viagem épica através do Pacífico numa jangada de madeira para tentar provar o contacto humano entre antigos sul-americanos e os habitantes das ilhas do Pacífico. A viagem foi um sucesso, mas poucos cientistas a aceitaram como prova. A ideia de um contacto ancestral entre a América do Sul e as ilhas do Pacífico tem sido fortemente ignorada por antropólogos de renome desde então. Mas parece que o contacto entre os continentes é a única explicação para as extraordinárias descobertas de Stephen Buckley. O Dr. Stephen Hooper é um antropólogo que já questionava a visão geralmente aceita.
A única explicação lógica para esta chegada à América do Sul é que foi algo executado por etapas, talvez ao longo de bastante tempo. E a razão pela qual nós sabemos que terá sido assim é porque a batata doce, que curiosamente é um cultígeno sul-americano, foi levada para o Pacífico e já se encontrava bem difundida por volta do ano 1000 d.C. A propagação da batata doce, embora na direção oposta em conjunto com a descoberta da resina de árvore na múmia, parece ser uma prova concreta do contacto entre os ilhéus do Pacífico e os sul-americanos. A jornada que trouxe a resina até ao Peru e à múmia terá sido um empreendimento enorme. Sabemos que estas foram viagens de exploração. Esta gente procurava colonizar novas terras. Tinham grandes canoas. Tinham canoas com mais de 30 metros. Eram capazes de fazer estas viagens de quase 5.000 quilómetros. Nestas embarcações extraordinárias, algumas mais compridas do que os primeiros navios europeus a navegar no Pacífico, os polinésios podiam transportar muito mais do que provisões básicas. Não levavam apenas alimento e água. De certa forma, levariam também um pacote cultural, porque podiam transportar o seu grupo cultural inteiro. E coisas que lhes eram importantes, que tinham um interesse simbólico e que podia ser uma espécie de árvore em particular ou outros materiais. E, portanto, num sentido geral, algo que chegava vindo do Ocidente, nomeadamente da Polinésia, que era incorporado e utilizado em importantes rituais relativos a enterros ou à preservação de corpos de pessoas com elevado estatuto, não é de todo improvável. A data e a presença de resina de araucária do Pacífico na múmia estão provadas quimicamente. Independentemente do que os livros de história possam afirmar, a única explicação plausível é que este material precioso foi transportado através do Pacífico. As implicações para a própria múmia são bastante claras. Para ser revestido por uma resina de conservação que percorreu mais de 11.200 km, este homem devia ser extremamente importante. Estas descobertas tornam a múmia num dos casos mais memoráveis em que a equipa já trabalhou, com uma série de revelações extraordinárias. Isto não é de todo normal. Por que razão é que seria usada uma resina de conífera tropical na mumificação de alguém da zona costeira e dos vales costeiros? Penso que poderemos estar a olhar para uma espécie de espírito perigoso. Temos uma resina de araucária vinda do sudoeste do Pacífico, usada no embalsamamento desta múmia peruana. A investigação poderá não revelar como é que a múmia morreu, mas a história que desvendou é muito maior do que o destino de um homem. É como se reescrevêssemos a história de um continente. Acho que nem sequer se pode dizer reescrever, é mesmo escrever, porque para começar nem sequer tínhamos essa informação. Isto mostra realmente o poder da ciência e aquilo que pode fazer. A equipa descobriu que a múmia encontra-se preservada artificialmente, que a sua película data do ano de 1200 d.C., que contém conservantes antibacterianos e que o ingrediente-chave teve origem no outro lado do Oceano Pacífico, centenas de anos antes do que os livros de história afirmam ser possível. Faz-me pensar se o próprio Smiths, ao comprar esta múmia, fazia ideia da importância deste indivíduo. As revelações acerca da sua mumificação adicionam um novo capítulo à história do Hemisfério Sul. Está realmente no centro de um universo extraordinário. Eles percebiam de ecologia, de química e compreendiam o seu ambiente. Os materiais de embalsamamento utilizados são realmente bastante sofisticados. O conhecimento que detinham era muito grande. Com efeito, esta múmia transporta-nos para um mundo secreto que desconhecíamos completamente. A história completa das viagens marítimas épicas que terão levado à criação desta múmia poderá levar anos a emergir. Quando isso acontecer, talvez possamos descobrir mais sobre o homem misterioso que se esconde debaixo deste revestimento extraordinário. Uma coisa é certa, esta múmia irá fazer bastantes ondas nos próximos tempos. Versão portuguesa via satélite.